Eu queria muito adotar uma criança porque eu tenho muito amor para dar. Será que na adoção só o amor basta? É muito comum eu receber pessoas que estão interessadas em entrar na adoção falando: eu quero muito adotar uma criança porque eu tenho amor de sobra para dar. Eu quero muito adotar várias crianças porque sempre cabe mais um no meu coração. É amor que eu tenho muito para dar. Mas a pergunta que eu quero fazer aqui hoje é: será que só o amor é suficiente para adotar e cuidar de uma criança que já passou por diversas questões e diversos traumas na vida? Gosto de dizer sempre que a adoção ela é feita baseada em 4 pilares: preparação, consciência, disponibilidade e amor. É na preparação que você entende qual criança você deseja que chegue, quais são as questões que essa criança pode trazer, qual o meu autoconhecimento e até onde eu posso ir, com a criança que eu desejo viver e o que eu não desejo, e se preparar para o que está por vir. Qual é a criança que é institucionalizada? Qual é a criança que chega na adoção? O que é que eu posso esperar daquela criança naquela fase com aquela história? É ter a consciência que aquela criança de 5 anos, por exemplo, não é a mesma criança de 5 anos que eu conheço que foi criada num ambiente mais saudável. É uma criança que pode ter comportamentos diferentes, uma criança que pode ter desequilíbrio de idades. O que significa isso? Que ela pode ter uma idade cognitiva, uma idade cronológica e uma idade emocional. Eu preciso entender isso, que algumas atitudes, algumas questões vão ser diferentes das crianças que eu conheço. Ainda falando em consciência, vou trazer alguns pontos importantes para que vocês possam entender por que é tão... Isso é um pilar, né? É um dos mais importantes pilares para a adoção. Por exemplo, numa adoção interracial, a pessoa não basta ter só amor, ela precisa entender sobre racismo, sobre raça, sobre discriminação, porque ela vai precisar entender o que é que aquela criança pode passar em determinados locais, o que é que ela pode fazer para que essa criança não perca a sua ancestralidade, entenda a sua etnia, entenda a sua raça, entenda o funcionamento estruturalmente no país em que a gente vive, sobre a discriminação de cor. E esse pai e essa mãe, eles precisam estar atentos a episódios ou possíveis episódios de racismo que possam acontecer com seus filhos. Isso só é feito com conhecimento. Só o amor, nesse caso, não vai funcionar. Entender também que existem gatilhos que essa criança, ao ver cenas e sentir algumas sensações, cheiros, enfim, sons, etc., ela pode ter gatilhos e que esses gatilhos, por muitas vezes, podem parecer frescura para quem olha de fora. Então, ter um olhar atento e um entendimento sobre a história dessa criança também vai ajudar muito nesse processo. Eu preciso ter disponibilidade. E para que essa disponibilidade? Uma disponibilidade para dar o que aquela criança precisa e trazer ela de volta para o seu desenvolvimento normal. Sim, seu desenvolvimento normal, porque uma criança que passa por diversos traumas, ela pode ter atraso em diversas áreas do desenvolvimento. Ainda dentro da disponibilidade, é preciso respeitar o tempo da criança. O tempo da criança não é o mesmo tempo do adulto. Então, a vinculação com a criança ela pode não ocorrer no mesmo tempo em que você já está se sentindo vinculado a ela. Respeitar o tempo dela contar a sua história, respeitar o tempo dela viver o luto da família biológica, das pessoas da instituição e de qualquer que tenha sido a sua perda. Respeitar o tempo dos seus sentimentos, seja ele qual for, e inclusive respeitar os seus sentimentos. Existem sentimentos muito comuns a crianças por adoção, que são sentimentos de rejeição, sentimentos de abandono, que não estão diretamente ligados aos sentimentos que os pais têm com ele. Isso pode influenciar? Pode, mas esse sentimento pode vir de antes e inclusive vir do nascimento, se essa criança chegou recém-nascida. Todos os pontos que eu trouxe até aqui são pontos bem importantes e que só são adquiridos com muito conhecimento, e não só com amor. O amor é um ponto importante, ele é fundamental,
mas o amor sem conhecimento, ele pode machucar. Se esse vídeo foi importante para você e você quer que ele seja mostrado para mais pessoas e que o YouTube entenda que ele é relevante, curte, compartilha, se inscreve no canal para que você não perca mais nenhum vídeo postado aqui. Um beijo e até o próximo!